Muito bem, sejam muito bem-vindos. Terça-feira, mais um dia abençoado para a gente decolar. Aperte seu cinto aí, eu aperto meu cinto aqui e vamos decolar para mais um dia abençoado. Faça a tua terça-feira incrível. Semana nova, tema novo, série A Frequência da Sabedoria do nosso Café com Princípios. E ontem nós falamos sobre a frequência da sabedoria. Existe a frequência da sabedoria terrena, existe a frequência da sabedoria que vem lá do alto. E que existe, portanto, para nós a possibilidade de escolher com qual tipo de sabedoria eu quero me conectar, com qual tipo de frequência eu quero sintonizar o rádio da minha vida, a minha mente, como se a minha mente fosse um dial. Com qual dessas frequências eu quero me conectar? Com qual frequência você se conectou? O que você achou da nossa live de ontem? Você curtiu? A de hoje vai ser incrível também, sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a frequência do pensamento. A frequência do pensamento que se conecta à sabedoria. Como é que é essa frequência? Antes de mais nada, você já deixou o seu like? Você já curtiu? Você já se inscreveu no meu canal? Você já compartilhou essa mensagem com alguém? Já mandou o link dessa live para mais alguém? Bora, manda aí, cara, manda rapidão. Por que nós precisamos fazer isso? Para ensinar o YouTube que esse tipo de conteúdo é interessante. Aliás, lembre-se que nós estamos aqui numa campanha. Nós estamos com 240 inscritos, nós precisamos aumentar essa quantidade de inscritos. Ontem eu já pedi, vou pedir hoje de novo, que você mande mais 3 pessoas, para mais 3 pessoas o convite para se inscreverem nesse canal. Vamos fazer isso? Vamos lá? Hoje o texto base que nós vamos fundamentar a nossa conversa está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Abra aí, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8 e 9. Abriu aí? Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Vamos ler? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Cara, que código incrível! Frequência de pensamento. Frequência de pensamento. Gente, quando nós falamos em nos conectar à sabedoria, quando nós falamos em entrar na frequência dela, ancorar a nossa mentalidade na frequência da sabedoria, nós temos que entender que isso vai afetar imediatamente o nosso pensamento. E antes de mais nada, eu quero dizer que aquilo que está na tua cabeça hoje, aquilo que está ocupando o teu pensamento agora, é justamente relacionado à frequência que você tem conectado, às frequências que você tem conectado. Ontem eu falei disso, que nós temos as frequências como se fossem frequências de rádio. As frequências são da mesma maneira. Você quer conectar em que tipo de frequência a sua mente? Na frequência da sabedoria, saiba que cada frequência que você conecta, independente do tipo que seja, ela vai influenciar o seu pensamento. Quais são os pensamentos que estão ocupando a sua cabeça agora? Que pergunta difícil, hein, cara? Que pergunta brava! Eu falei, se você quer entretenimento, se você quer coisa rasa, água com açúcar, não fique aqui. Que tipo de pensamento está ocupando a tua cabeça agora? Rapaz do céu. É difícil, né? Às vezes nós passamos por momentos em que nossos pensamentos estão pesados. Às vezes nós passamos por momentos em que os nossos pensamentos estão sombrios. Às vezes nós passamos por momentos que nossos pensamentos estão carregados de raiva, carregados de ódio. Às vezes estão carregados de decepção, às vezes estão carregados de frustração. Enfim, de desesperança, de dificuldade, de dúvida. Tudo isso é fruto da onde eu ancoro a minha frequência, sabia? Tudo isso é fruto da onde eu estou ancorando a minha frequência. A boa notícia, sabe qual que é? É que você pode controlar seu pensamento. Sim, você pode controlar o seu pensamento. Você não é o seu cérebro. Você não é os seus pensamentos. Essa é a boa notícia. Você não é o seu cérebro e você não é o seu pensamento. Você pode comandar sim, você pode controlar sim. Veja, por que eu estou falando isso?
Porque por muitas vezes pode vir na nossa mente pensamentos que não são assim tão nobres, né? Veja que Paulo ele deu a dica, né? Ele falou o que deve ocupar o nosso pensamento, o que deve estar presente no nosso pensamento. Tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude. Cara, às vezes não é isso que ocupa o nosso pensamento. Às vezes o nosso pensamento traz desejos ilícitos. Às vezes nós temos desejos que não estão em acordo com esse tipo de pensamento que Paulo propôs, né? Às vezes nós temos inveja do próximo, às vezes nós desejamos o mal para o próximo, às vezes nós desejamos o que é do próximo. Jesus foi muito claro com relação a isso. Ele disse: aquele que se irar, né, contra seu irmão e desejar o mal para ele, já foi culpado como se fosse culpado de homicídio, né? Estava escrito, não matarás. Ele disse, eu porém vos digo, qualquer um que se irá sem razão contra o seu próximo já será culpado. Mais ainda ele disse, olha, não está escrito, não adulterarás. Eu porém vos digo, se você olhar com intenção impura no coração para outra pessoa, seja homem, seja mulher, já adulterou com ela. Então a gente está vendo que o nosso pensamento, ele comanda muito da nossa vida, sim. E é isso que eu quero que a gente enxergue hoje, a importância dos nossos pensamentos. Agora, a boa notícia é que você não é escravo do seu pensamento, você não é escrava do seu pensamento, você não é presa por ele, você não está preso, não está preso na sua cabeça. É possível sim você controlar esse pensamento, sim. Se você pensa, por exemplo, em adultério o tempo inteiro e fala, caramba, eu sou uma pessoa assim, eu sou pecadora porque só penso em adultério. Outro exemplo, digamos que você é uma pessoa que só pensa o tempo inteiro em levar vantagem sobre o outro, mesmo que seja através da mentira, que seja através do engano, e você fala, putz, grila, isso não sai da minha cabeça, meu Deus, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa corrupta. Não, eu vou te dizer uma coisa, hoje segura agora aí no teu lugar. Você não é um adúltero, você não é uma adúltera, você não é um corrupto, você não é uma corrupta, você não é uma pessoa de má índole. Os seus pensamentos estão tentando te fazer acreditar nisso, mas você não é. Você pode muito bem mudar e comandar os seus pensamentos. Grave o que eu vou falar. Você não é o seu pensamento. Eu vou repetir. Você não é o seu pensamento. Hoje o teu pensamento é de desesperança? Hoje o teu pensamento é de desespero? Hoje o teu pensamento é que nada vai dar certo? Hoje o teu pensamento é que tudo vai dar errado? Hoje o teu pensamento é que tudo está indo para o buraco? Calma. Você não é o seu pensamento. Tenha calma. Você pode controlar ele. Sabe como que você vai fazer isso? Existe uma cadeia de comando. Preste atenção no que eu estou falando. Cadeia de comando, sim. Como é que é essa cadeia de comando? Nós temos o nosso corpo, que está submisso, sujeito à nossa alma. O que é a nossa alma? É a nossa vontade, a nossa mente, a nossa mentalidade. É o nosso controle. E isso, nossa alma, está sujeita ao nosso espírito. E o nosso espírito está sujeito à fonte, que é Deus. Por isso que nós lemos que existe a sabedoria lá do alto. Ontem nós lemos lá em Tiago. Existe sabedoria terrena, existe sabedoria do alto. Paulo está falando aqui, pensem, coloquem essas coisas nos seus pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos vão te conectar ao alto. Nosso espírito está conectado à fonte. Meu querido, minha querida, se você está com o seu espírito conectado à fonte, o seu espírito vai submeter a sua mentalidade, a sua alma, as suas emoções ao controle do espírito. E essa mentalidade vai ser controlada pelo espírito que está conectado à fonte e o corpo vai ser controlado por essa mentalidade sã. Vocês entenderam? Ficou confuso? Simples, olha lá. Corpo, alma, espírito. O espírito domina a sua mentalidade, a sua alma, as suas emoções. E essas aqui dominam sobre o seu corpo. Simples assim. Você pode pôr em prática essa cadeia de comando, sim. Como é que você vai fazer isso? Buscando o efeito acumulado da leitura da palavra todos os dias. Buscando conexão com a fonte todos os dias. Se você lê a Bíblia todo dia, você vai orar todo dia. Se você vai orar todo dia, você vai ter comunhão com a fonte todos os dias. E isso vai fazer com que essa cadeia de comando seja validada na sua vida. Eu estou falando por experiência própria, ok? Semestre passado, quando nós começamos juntos aqui a live 7h37 no Instagram, eu vivi essa experiência na prática, pessoal. Eu vivia na prática. Tinha muita coisa no meu pensamento e eu achava que eu era aquilo.
Aí Deus me mostrou, não, meu querido, você não é o seu pensamento. Você pode dominar, reinar e governar sobre o seu pensamento. Tudo isso tem a ver com as frequências que nós nos conectamos. Louco, né? Incrível isso, aliás. Então, preste atenção, você pode controlar o que você pensa. Você não é o seu cérebro, você não é seus pensamentos. Existe uma cadeia de comando e você pode comandar o que você pensa. E sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é muito, muito poderoso. Porque os pensamentos, eles conduzem a sentimentos. Preste atenção nisso. É outra cadeia de comando que existe. Cara, preste atenção no que eu estou falando. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações levam a resultados. Sim, ações levam a resultados. E às vezes nós olhamos só para os resultados e tentamos mudar eles, sem mudar o que está lá na origem. E o que está na origem? Pensamentos. Pensamentos. Essa live de hoje é importantíssima por causa disso, pessoal. Gravem isso. Qual é a frequência do seu pensamento? Seu pensamento está conectado à frequência da sabedoria? Ou seu pensamento está na frequência daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, daquilo que conduz a prisões, como ansiedade, como medo, como culpa, etc. e tal? Cuidado com isso, porque o seu pensamento vai condicionar seus sentimentos vão condicionar suas ações, e suas ações são o que geram seus resultados. Preste atenção nisso. Pense comigo agora, no que resulta a ansiedade? Se o seu pensamento tem sido fraco e tem te levado a ser ansioso, no que resulta a ansiedade? Que tipo de ação um ansioso vai fazer? Vai se atropelar, vai tomar decisões antes do tempo, vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões precipitadas. E vai acontecer o quê? Resultados que não são os melhores. Pense comigo agora, no que resulta a depressão? Se o teu pensamento não está são e está te levando para uma depressão, vai fazer com que você faça o quê? Fique em casa, fique parado, fique de cama, fique no quarto escuro, fique na televisão, fique na frente de um alienador como esse aqui, por exemplo, assistindo série, assistindo filme, etc. Sem ação. E se você não tem ação, você também não tem resultados. Tá pegando? No que resulta, portanto, a ansiedade? No que resulta a depressão? Agora pense comigo, no que resulta a angústia? No que resulta o medo? Que tipo de ação esses sentimentos vão levar? A que tipo de ação e a que tipo de resultados esses sentimentos vão levar? Preste atenção, portanto, minha querida e meu querido, é tempo de você governar sobre os seus pensamentos para que você governe sobre os seus sentimentos e, consequentemente, sobre os seus resultados. Agora, eu falei sobre os pensamentos produzirem esses sentimentos. Pense comigo, desculpe o trocadilho, pense comigo, que tipo de pensamento produz ansiedade? Que tipo de pensamento produz medo? Que tipo de pensamento produz angústia? Eu vou te dizer. É o pensamento que fala de que nós estamos desamparados. Pegou? Eu só vou me sentir ansioso se eu entender que eu estou sozinho no mundo, que eu não posso controlar o meu futuro, que eu não tenho a menor condição para o amanhã, que eu estou à beira do abismo. Agora, se eu tenho consciência, pensamento de que eu sou filho e filho amado de Deus, eu sei que eu sou cuidado por Ele. E Jesus falou muito contra a ansiedade. Paulo falou contra a ansiedade. Inclusive aqui em Filipenses ele fala. Pedro falou contra a ansiedade. Cara, não andem ansiosos. Essa é a palavra que o Senhor nos diz na Bíblia. Não andem ansiosos. Por quê? Porque vocês não estão sozinhos. Que tipo de pensamento produz ansiedade? O pensamento que diz que eu estou sozinho. Que tipo de pensamento produz medo? O pensamento que diz que eu estou sozinho. Que tipo de pensamento produz angústia? O pensamento que diz que eu estou sozinho. Vocês estão vendo como isso é poderoso, como isso é importante? Cuidem do pensamento. Portanto, para a gente finalizar, o tempo é curto, né? Para a gente finalizar, nós precisamos preencher os nossos pensamentos com a riqueza da palavra. A palavra de Deus ela é o maior conjunto de sabedoria milenar que existe. Quer mudar o seu pensamento? Pessoal, não tem outra coisa. Está aqui, ó. Palavra de Deus. Sabedoria milenar. Quer mudar o seu pensamento? Busque a sabedoria milenar do Antigo e do Novo Testamento, que está aqui à sua disposição. Pessoal, vamos finalizar? Muito obrigado por mais esse dia que vocês me acompanham
Mude a frequência dos seus pensamentos, porque isso vai mudar o sentimento que existe dentro de você, vai mudar suas ações e, consequentemente, seus resultados. Ancore o seu pensamento na frequência da sabedoria milenar. Sintonize na frequência da sabedoria milenar para você ter melhores sentimentos, melhores ações e melhores resultados. Fiquem na paz. Um abraço. Até amanhã. Nos vemos nessa próxima quarta-feira. Fui!